Olá, olá a todos e todas! Eu sou o Joab Barbosa, âncora do podcast da UPAE, e nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E para quem está chegando agora, não se esqueça, a UPAE está em todas as redes sociais, Face, Instagram, Spotify, Twitter, então não deixe de nos seguir! Sejam bem-vindos todos e todas a mais um episódio do nosso podcast, do podcast da UPAE. E eu quero saber como você está e também se você já renovou a sua anuidade na UPAE e se inscreveu para o 4º Congresso da UPAE, que tem como tema Entre Rio e Raízes. Olha, posso garantir que o lugar é maravilhoso. Lá nós teremos trocas, aprendizados e uma renovação para continuar aí o segundo semestre e outros aprendizados que a gente leva para a vida. Então não deixe de participar, que será muito, muito bacana. Inclusive, a nossa entrevistada de hoje já se inscreveu para o nosso congresso. E eu estou me referindo à professora Kátia Maria Aires de Godoy, ou somente Kátia Godoy. A professora Kátia é pesquisadora e docente do Instituto de Artes da Unesp, e lá ela atua no programa de pós-graduação em artes e no Profiartes. Ela tem uma trajetória acadêmica e artística notável, sendo bailarina e coreógrafa formada pela Escola Municipal de Bailados e pela Royal Academy of London. Possui mestrado em Psicologia da Educação e doutorado em Educação. Sua pesquisa se concentra na relação entre arte, educação e dança. É autora de diversos livros e materiais pedagógicos voltados para educação e artes. Também lidera o grupo de pesquisa Dança, Estética e Educação, GPDEE, certificado pelo CNPq. Atua na formação continuada de educadores e é fundadora da Performarte, que é uma empresa que presta assessorias culturais e educacionais. E é sobre essas questões que iremos conversar hoje. Professora Kátia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu já quero iniciar o nosso bate-papo pedindo para a senhora contar um pouco da sua trajetória de vida e profissional. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer participar do podcast de vocês. A minha trajetória profissional se mistura à minha história de vida. Desde muito cedo, eu sempre me encantei demais pelo campo das artes e pelo campo da educação. Dentro do campo das artes, a minha primeira linguagem, a que eu abracei fortemente desde muito cedo, foi a dança. Eu me tornei bailarina profissional, dancei em diversas companhias, inclusive no corpo de baile do Teatro Municipal. E em relação à educação, eu tinha uma madrinha e um padrinho que eram donos de uma escola. Então, desde muito cedo, eu participei desse contexto educacional. E era muito interessante, porque eu ficava muito solta na escola e eu participava das aulas na época, do pré-primário, porque eu peguei essa época, e eu ficava um pouco em cada sala, porque afinal de contas eu era uma criança muito curiosa. Então, tanto as artes e a educação, elas se misturam na minha vida. Quando surgiu um momento de cursar uma universidade e de escolher o curso que eu gostaria de fazer, obviamente que tudo me levava a cursar uma faculdade de dança. Só que a única que tinha no Brasil naquela ocasião era a escola de dança da UFBA na Bahia. E eu estava muito vinculada ao movimento artístico daqui de São Paulo. Não era para mim interessante me mudar para Salvador. Naquela ocasião, a gente está falando da década de 70. Então, eu optei por fazer educação física aqui em São Paulo mesmo. Terminando esse curso, eu comecei a estudar outras possibilidades vinculadas ao ensino e já começar esse elo, esse entrelaçamento
entre a linguagem artística que no momento eu trabalhava e a possibilidade de atrelar a isso pedagogias específicas de ensino para dança. Mas, como eu cursei uma universidade que me permitia trabalhar com pesquisa, eu também comecei uma iniciação científica, que na época não era exatamente colocada dessa maneira, mas na minha monografia de conclusão de curso e depois, posteriormente, na primeira pós-graduação que eu fiz, que era uma especialização na época, eu trabalhei com o ensino da dança e com a história da dança. E isso acabou me abrindo uma possibilidade assim enorme, né, de entrelaçamento entre a área de pesquisa, esse contexto artístico e o contexto educacional. Então, esse amálgama foi muito interessante para a minha formação. Findado esse momento, apareceu a possibilidade de um concurso na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, no Centro de Educação, com uma disciplina que estava vinculado ao ensino das artes e do movimento e do corpo, e também no TUCA, que é o Teatro da Universidade Católica. Lá eu, junto a Pablo Moreira e ao Renato Teixeira, nós criamos o Centro de Artes Cênicas, e que foi um momento muito interessante de união dessas duas coisas, que é a educação e o trabalho artístico. Estando nessa universidade, eu tive a possibilidade de cursar o mestrado e o doutorado na área de educação. E isso também me abriu possibilidades para pensar a criação de linhas de pesquisa dentro da área de artes e educação. Na PUC eu permaneci um longo tempo desenvolvendo um trabalho contínuo dentro da Faculdade de Educação e criando várias possibilidades dentro do TUCA, além do Centro de Artes Cênicas, muitas mostras internacionais, exposições de arte contemporânea, participando de muitos festivais de música. Enfim, foi muito interessante esse período como um todo, e na década seguinte me abriu a possibilidade de prestar um concurso na Unesp, e eu abracei essa possibilidade. Estou me referindo agora à década de 90, ao finalzinho da década de 90, quando eu prestei um concurso no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Lá na formulação de currículos, como coordenadora de curso, do curso de licenciatura na ocasião em artes cênicas e depois do curso de licenciatura em arte, eu pude compreender melhor a questão das políticas públicas e da importância de uma universidade pública diante de tudo isso. E os movimentos culturais que estavam no entorno, não só do campus universitário, mas dentro da cidade de São Paulo e dentro do estado de São Paulo, porque se trata de uma universidade estadual. Ingressei no programa de pós-graduação em artes, onde eu me encontro até hoje como professora sênior colaboradora, e criei o grupo de pesquisa Dança, Estética e Educação, que está quase completando a sua maioridade, quase aos 18 anos de existência. Muito bacana, professora, parabéns pela sua trajetória. E a senhora falou desse grupo Dança, Estética e Educação, que está para completar 18 anos. E a senhora poderia falar um pouquinho mais dele, como foi o processo e como ele é organizado? Dentro desse grupo, nós temos 3 sublinhas de pesquisa. Uma que trata dos processos de criação, outra que está diretamente ligada a metodologias e pedagogias específicas para o ensino e para a pesquisa, e a terceira sublinha que trata de memória e de políticas públicas para o ensino das artes, e especificamente para a dança. Desde a criação do grupo de pesquisa, a opção foi por trabalhar com projetos temáticos. Foram alguns ao longo desses anos, né? Em média, a duração é de
3 a 4 anos, né? Porque a avaliação dos programas de pós-graduação se dá a cada quadriênio. Então, a gente procura atrelar os projetos temáticos junto ao quadriênio do programa de pós-graduação. Hoje, nós desenvolvemos o projeto temático Estudos e Abordagens sobre Metodologias de Pesquisa e Ensino, Dança, Arte e Educação. Por se tratar de um projeto guarda-chuva, as pesquisas dos pesquisadores que integram o grupo, elas vão se irradiando a partir dessa temática maior e dessas 3 sublinhas de pesquisa que eu acabei de mencionar. Acho interessante contar para vocês que os pesquisadores que integram esse grupo, eles vêm da pedagogia, das artes, da filosofia, da psicologia, da educação física, da antropologia, da dança, entre outras áreas. Eles são profissionais atuantes que têm em comum o trabalho com o corpo e o fato de a dança fazer parte das suas vidas. E o grupo também tem muitos parceiros que são de outros grupos de pesquisa. Essa característica faz com que a dança ultrapasse os muros da universidade e chegue aos lares das pessoas, e chegue às diferentes comunidades, aos lugares mais distantes, e também faz com que as pessoas compreendam que qualquer um pode dançar. Obviamente que existem camadas diante disso, entre o você dançar, pelo prazer de dançar, pela ludicidade que a dança propicia, mas também o fato de você usar a linguagem como a sua profissão, seja como bailarino, seja como um professor de dança. Aí a gente entra num outro aspecto, né? Numa outra, como eu disse, numa outra camada. Muito bacana, professora, e interessante essa característica multifacetada desse grupo de estudos. E, professora, como a senhora enxerga hoje a dança na educação, a dança na escola básica? A senhora sabe, né, que nós temos muitos professores de artes nos ouvindo nesse momento. E como a senhora enxerga o papel da dança hoje, como ela está na educação? Ao levar a dança para dentro da escola, a gente pode criar a possibilidade das crianças entrarem em contato com seus corpos, com a musicalidade e com as possibilidades de movimento que esses corpos têm. E eles também trazem, culturalmente falando, aquilo que eles vivem no contexto social e cultural deles. Então, é muito comum, a hora que a gente desenvolve um projeto dentro da escola, que é uma das coisas que o nosso grupo de pesquisa faz bastante, e as próprias crianças, os próprios estudantes, inclusive de ensino médio, enfim, desde a mais tenra idade até a adolescência, trazerem para a gente aspectos culturais. Então, todos eles têm a dança na vida deles. Eles só não sabem como usá-las dentro de um contexto educacional. Então, dependendo do projeto que a gente desenvolve, eu posso citar aqui muitos deles, né, o Movimento e Cultura na escola, o Dança Criança na Vida Real, a dança na educação básica, dançando na escola. Esses são alguns dos projetos que nós, como grupo de pesquisa, já desenvolvemos. O que a gente percebe na hora que a gente está lá dentro da escola desenvolvendo o projeto, seja na formação dos professores e junto com os professores, estar nas aulas deles junto com os alunos também, a gente percebe que eles trazem o maracatu, o frevo, essas danças populares, as festas, que são festas populares também, nas quais a dança ela está lá presente, e tantas outras possibilidades. Hoje a gente vê muito a dança na internet. Então, o fato de a gente trabalhar a linguagem dentro da escola também faz com que, de alguma forma, haja uma conscientização de que corpo é esse que está sendo visto, que está sendo mercantilizado de alguma forma por essas dancinhas, entre aspas, TikTok,
e que eles entendam o que é a linguagem, o que é a dança num contexto educativo e o que é a mercantilização e esse comércio do corpo que não tem nada a ver com a dança em si. Então, você também possibilita para essas crianças e para esses adolescentes e jovens que eles percebam e respeitem o corpo que eles têm e o que eles fazem com o corpo deles. A dança dá todas essas possibilidades. Quando a gente vai com o grupo, né, para esses projetos na escola, os professores, eles acabam se interessando porque eles percebem, como eu disse já anteriormente, que nós trabalhamos com pesquisa-ação, que é a pesquisa lá no local onde ela está acontecendo. Os professores, eles percebem que aquilo pode se aproximar deles. E eles também acabam nos procurando no grupo de pesquisa. E isso é uma coisa muito legal, porque trata-se de uma formação continuada. Seja quando nós vamos lá, que é a formação continuada em serviço lá dentro do contexto da escola, seja pelo fato do professor da educação básica perceber diante do projeto que está sendo desenvolvido que ele também pode pesquisar a sua própria prática. Isso é muito legal. Então, existe esse vai e esse volta, essa ação, essa reflexão e essa volta à ação, porque depois desse professor mais qualificado, ele consegue voltar lá para a escola e devolver de N outras maneiras nas suas práticas pedagógicas. Isso é um movimento muito bacana que o grupo abraça com bastante intensidade. Muito interessante, professora, que a senhora falou sobre tudo as mídias digitais e o conhecimento prévio do aluno, que não deve ser ignorado, sobretudo deve servir como uma âncora para os outros conhecimentos e assuntos relacionados à arte. Falando sobre esse tema, professora, como a senhora vê o registro na dança e as possibilidades de registros através das mídias, das plataformas que são possíveis de serem usadas tanto no campo da educação quanto no campo da dança? Desde quando eu adentrei o mundo acadêmico, isso já faz bastante tempo, eu percebi a importância do registro. Então, eu passei a fotografar, posteriormente a filmar, agora com o uso, né, das tecnologias da informação e o próprio uso do celular, a gente consegue fazer registros, né, em vídeo ou em áudio, o próprio WhatsApp, enfim, a gente tem uma gama enorme de possibilidades de registro dessas experiências. E a partir desses registros e com esses registros, eu, ao longo dessa trajetória, eu fui escrevendo vários materiais. Alguns desses materiais, logo no início, lá atrás, no século passado, eu usava a descrição do que poderia ser feito na prática, a base teórica, para que aquilo acontecesse, e ilustrações. Então, eu me associava a pessoas que pudessem traduzir aquilo que estava escrito a partir do desenho ou de algum outro tipo de ilustração que fizesse com que ficasse claro, né, a intenção daquele material pedagógico. Hoje, esses materiais, eles vêm acompanhados de um acesso a links do YouTube, onde você vê a experiência acontecendo, porque eu trabalho com filmagens ou com fotografias, como eu disse anteriormente. Mas além desses materiais pedagógicos, eu também escrevi vários livros que relatam não só a experiência desses pesquisadores que eu citei anteriormente, mas as minhas experiências enquanto uma artista educadora que se preocupa com a dança. E atualmente vários artigos em revistas acadêmicas, enfim, que faz parte da minha profissão como professora pesquisadora. Quando entrou o período pandêmico,
foi, na verdade, o momento em que houve uma explosão da tecnologia da informação e principalmente do uso das redes sociais, do YouTube e das plataformas, né, que nós temos hoje. Elas ainda estão presentes, né, mas que na época pandêmica isso houve uma explosão, né, desse tipo de material. Bacana, professora. E realmente nós vemos, né, como a senhora mesma falou, né, as mídias explodiram ali no período da pandemia e estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e a senhora utilizou diversos recursos, né, para registrar, para diferentes registros, inclusive até em forma de pesquisa, e isso é uma coisa importante para a gente pensar e entender que essa realidade está cada vez mais presente no mundo globalizado e isso também pode ser ferramenta para nós enquanto educadores. Professora, agradeço demais a sua participação no nosso podcast. Dizer também que a UPAE sempre estará de portas abertas para as participações da senhora. Sempre conte conosco e nós estaremos aqui para poder ouvi-la e aprender mais com a senhora, que tem um vasto conhecimento no campo da dança, das artes e da educação. Professora, mais uma vez obrigado pela participação da senhora. E a senhora tem alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Generosidade e gratidão são as duas palavras que eu gostaria de deixar como mensagem para os nossos ouvintes e pelo convite que vocês me fizeram e a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que me move, né? Já que eu sou a pessoa do movimento. Muito obrigada, muito agradecida a todos. Ótima mensagem, professora, linda mensagem. E nós vamos ficando por aqui, vamos finalizando esse episódio. Obrigado a você também que ficou conosco até esse final. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!